Boa tarde, queridos irmãos, que a paz de Jesus nos envolva, trazendo-nos serenidade e luz. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Consolador. Já tivemos a oportunidade de estudar 334 questões, com temas diversos, no ambiente da ciência, da filosofia e da religião. Questões essas elaboradas por irmãos encarnados e respondidas pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Os áudios anteriores estão disponíveis na página da Comunidade Espírita Nosso Lar, para quem quiser acompanhar. São temas empolgantes e trazem conhecimentos que transcendem o mundo material. Já no aspecto da religião, explorando o tema amor, continuaremos hoje falando de perdão. Que Jesus nos inspire nessa proposta educadora. E a primeira questão de hoje é a de número 335. Quando alguém perdoa, deverá mostrar a superioridade de seus sentimentos para que o culpado seja levado a arrepender-se da falta cometida? E a resposta do mentor: o perdão sincero é filho espontâneo do amor e, como tal, não exige reconhecimento de qualquer natureza. Visitando o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que trata do perdão, intitulado Bem-aventurados os misericordiosos, encontramos: há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma, grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, ainda quando este último nenhuma justificativa possa ter. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Nessas circunstâncias, é impossível uma reconciliação sincera de parte a parte. Não há aí generosidade, há apenas uma forma de satisfazer ao orgulho. Questão 336. O culpado arrependido pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Responde o benfeitor: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato de misericórdia divina, e daí o considerarmos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Entendendo, todavia, a generalidade das provas, devemos concluir ainda com o ensinamento de Jesus que o amor cobre a multidão dos pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. O objetivo do espírito é um dia alcançar a plenitude inerente à criatura. E para isso já tivemos a oportunidade de aprender que é necessário percorrer o caminho do desenvolvimento intelectual ao nível da sabedoria e do desenvolvimento moral, alcançando o amor incondicional, esse amor universal. Todo o processo de redenção dos nossos equívocos visa alcançar esse sentimento. As lições serão necessárias,
até concretizarmos esse desiderato. No livro O Céu e o Inferno, da Codificação Espírita, no capítulo 7º da primeira parte, nós encontraremos um conteúdo que Allan Kardec denominou Código Penal da Vida Futura. E no item 16º desse código, nós coletamos: o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Questão 337. Concilia-te depressa com teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? Responde o mentor: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui numa chaga viva para quantos o conservam no coração. No mesmo capítulo já citado hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 6, é esclarecido que quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não é somente objetivando apaziguar as discórdias no curso da nossa atual existência. É principalmente para que elas se não perpetuem nas existências futuras. O benfeitor relembra a necessidade de utilizarmos o Evangelho, de perdoarmos, de esquecermos a ofensa, independente da atitude do ofensor. Essa ação cristã também desmancha o vínculo psíquico. Perdoou, esqueceu, não existirá mais a conexão. Humberto de Campos, utilizando o pseudônimo de Irmão X, no livro Contos desta e doutra vida, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 4º, traz um colóquio de Jesus com funcionários do Templo de Jerusalém, a respeito de como lidarmos com os inimigos. E nós aproveitamos uma das falas de Jesus. É imperioso saibamos amar e educar os semelhantes com a força de nossas convicções e conhecimentos, a fim de que o reino de Deus se estenda no mundo. As boas novas de salvação esperam que o santo ampare o pecador, que o são ajude ao enfermo, que a vítima auxilie o verdugo. Para isso, é imprescindível que o perdão incondicional, com o ouvido de todas as ofensas, assegure a paz e a renovação de tudo. Concluiremos essa questão com mais uma fala de Emmanuel, agora do livro Pensamento e Vida,
do capítulo 22. Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Questão 338. Por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E a resposta do benfeitor: a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Na simbologia do 70 vezes 7, Jesus ensina-nos que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Não existe limite para a ação de perdoar. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no mesmo capítulo 10, que aborda a misericórdia, nas instruções dos Espíritos, vamos encontrar uma mensagem intitulada Perdão das Ofensas. Vejamos alguns trechos. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Na nossa condição espiritual, lembra-nos o benfeitor que os papéis de ofensor e ofendido permutam-se constantemente. E ele amplia as reflexões no livro Perante Jesus, no capítulo 9, intitulado O Ofendido. Nós trouxemos alguns trechos. O ensinamento do Cristo define com clareza as vantagens potenciais da criatura insultada ou incompreendida. Em todo o processo de ofensa, quem a recebe se encontra num significativo momento de vida espiritual. É quem dispõe do privilégio de desfazer as trevas dos gestos impensados, suscetíveis de se alastrarem em desequilíbrio. É quem, efetivamente, pode auxiliar o ofensor, através da bondade e do entendimento com que lhe acolhe as agressões. É quem, por fim, consegue beneficiar-se, resguardando o próprio coração, por imunizá-lo contra a queda em revide ou violência. O ofendido, entretanto, tão somente obterá tudo isso caso se disponha a esquecer o mal e perdoar o adversário, prosseguindo sem reclamar na construção incessante do bem e na sustentação da harmonia. Porque toda vez em que nos transformamos levianamente em ofensores, passamos à posição de doentes da alma, necessitados de compaixão e de socorro, a fim de que não venhamos a cair em condição pior. Por isso mesmo, o benfeitor no livro Trevo
de Ideias, no capítulo 11, afirma que a recomendação de Jesus, perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7, equivale a dizer, perdoa e realmente viverás. Questão 339. Em se falando de perdão, poderemos ser esclarecidos quanto à natureza do ódio? Responde o benfeitor. O ódio pode traduzir-se nas chamadas aversões instintivas, dentro das quais há muito de animalidade, que cada homem alijará de si com os valores da autoeducação, a fim de que o seu entendimento seja elevado a uma condição superior. Todavia, na maior parte das vezes, o ódio é o gérmen do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem evangelho. As grandes expressões afetivas, convertidas nas paixões desorientadas, sem compreensão legítima do amor sublime, incendeiam-se no íntimo, por vezes no instante das tempestades morais da vida, deixando atrás de si as expressões amargas do ódio, como carvões que enegrecem a alma. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão, de modo a que jamais as energias afetivas se convertam em forças destruidoras do coração. A benfeitora Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, no livro O Ser Consciente, no capítulo 7º, intitulado Fatores de Desequilíbrio, comenta sobre o ódio, e nós fizemos alguns recortes. Etapa terminal do desarranjo comportamental, o ódio é tóxico fulminante no oxigênio da saúde mental e física. Desenvolve-se na sua área mediante a análise injusta do comportamento dos outros em relação a si, e nunca ao inverso. O ódio é estágio primevo da evolução. Atavicamente mantido no psiquismo e no emocional da criatura, que necessita ser transformado em amor, mediante terapias saudáveis de bondade, de exercícios fraternais, de disciplinas da vontade. E o espírito André Luiz, no livro Apostilas da Vida, numa mensagem intitulada Tudo é Amor, expõe: o ódio, que julgas ser a antítese do amor, não é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Observa, amigo, em como do amor tudo provém, e no amor tudo se resume. E de uma mensagem de Emmanuel, no livro Hora Certa, capítulo 18, coletamos: quando Jesus nos ensinou a perdoar, concedeu-nos o máximo de poder imunológico para frustrar o contágio do ódio e do desequilíbrio em nosso relacionamento recíproco. Questão 340. Perdão e esquecimento devem significar a mesma coisa? Responde Emmanuel. Para a convenção do mundo, o perdão significa renunciar à vingança,
sem que o ofendido precise olvidar plenamente a falta do seu irmão. Entretanto, para o espírito evangelizado, perdão e esquecimento devem caminhar juntos, embora prevaleça para todos os instantes da existência a necessidade de oração e vigilância. Aliás, a própria lei da reencarnação nos ensina que só o esquecimento do passado pode preparar a alvorada da redenção. Fica claro para nós a necessidade de vigilância com os sentimentos que abrigamos. E com certeza, perdão e esquecimento devem andar juntos, facilitando-nos a aquisição de novos sentimentos. Emmanuel expande seus comentários sobre este tema no livro Ceifa de Luz, no capítulo 21. Vejamos alguns recortes. Muito e sempre importante para nós o esquecimento de todos aqueles que assumam para conosco essa ou aquela atitude desagradável. Ninguém possui medida bastante capaz a fim de avaliar as dificuldades alheias. À vista disso, compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediem é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. Questão 341. Os espíritos de nossa convivência na Terra e que partem para o além sem experimentar a luz do perdão, podem sofrer com as nossas opiniões acusatórias relativamente aos atos de sua vida? Responde o benfeitor. A entidade desencarnada muito sofre com o juízo ingrato ou precipitado que a seu respeito se formula no mundo. Imaginai-vos recebendo o julgamento de um irmão de humanidade e avaliai como desejaríeis a lembrança daquilo que possuís de bom, a fim de que o mal não prevaleça em vossa estrada, sufocando-vos as melhores esperanças de regeneração. Em lembrando aquele que vos precedeu no túmulo, tende compaixão dos que erraram e sedes fraternos. Rememorar o bem é dar vida à felicidade. Esquecer o erro é exterminar o mal. Além de tudo, não devemos esquecer de que seremos julgados pela mesma medida com que julgarmos. Como temos de ser cautelosos nos nossos julgamentos? Porque num raso mergulho em nós mesmos, poderemos enumerar muitos equívocos. E como esperamos misericórdia do alto, como aguardamos compreensão, será que estamos implementando a indulgência, a misericórdia, a compaixão? Emmanuel, no livro Justiça Divina, no capítulo 54, intitulado Na Lei do Bem, sugere: sem cartaz de virtude, ouvidemos as faltas alheias, reconhecendo que poderiam ser nossas, diante das fraquezas que carregamos ainda. Recorda que se há espíritos transviados ou injustos, em decúbito moral, pelo caminho, são eles tão necessitados da parcela de teu amor quanto os famintos, a quem dás espontaneamente o prato de pão. A felicidade real nasce
invariável daquela felicidade com que tornamos alguém feliz. Façamos assim aos outros o que desejamos nos façam eles, na convicção de que, se cuidamos da lei do bem, a lei do bem cuidará de nós. Nós já sabemos que o pensamento propaga-se entre os dois planos da vida, vence as barreiras vibracionais. Se vai fecundado de fraternidade, compreensão e perdão, será como bálsamo para as feridas abertas pelo arrependimento e pela culpa. Porém, se carrega a mágoa, o rancor, a raiva, alimentará a angústia e o sofrimento. Jesus, que é sempre referência de amor e verdade, orientava, como nos disse o benfeitor, para fazermos ao outro o que desejamos que nos seja feito. Meus amigos, com essa questão, encerramos o conteúdo que trata de perdão e encerraremos também o nosso estudo. Retornaremos na próxima semana abordando no contexto do amor o tema fraternidade. Agradecemos imensamente a companhia de todos. Esses momentos, além de trazer-nos instrução, é nutrição para a alma nesse período de tantas provações. Que Jesus fortaleça a todos nós e conceda-nos discernimento, sabedoria e fé. Até a próxima semana.